Muito boa tarde a todos. Muito obrigada por cá estarem. Nesta altura é de agradecer ainda mais, porque todos estamos dentro de fortes restrições, como sabemos. Para nós, aqui em Serralves, é sempre uma alegria podermos receber pessoas. Nós trabalhamos para as pessoas, para o público, e é bom continuarmos a organizar coisas que temos que fazer, apesar de tudo o que se passa. Eu devia ter começado por agradecer a presença das senhoras vereadoras Hilda Figueiredo e Paula Carvalhal, mas todos também, peço desculpa ser tão informal, mas queria dar as boas-vindas para além de a todos, agradecer aos que aqui estão hoje e que nos vão falar sobre este livro do Agostinho Santos, Os Estranhos, que já alguns de nós podemos adquirir. E falar sobre o livro e sobre o Agostinho Santos e o seu trabalho também. Nós muitas vezes organizamos na Livraria de Serralves várias conversas acerca de livros, este ano de livros que vendemos. Este ano temos feito isso menos do que o habitual e por isso é com muita alegria que estamos aqui hoje e agradeço muito a oportunidade. E espero que todos desfrutem desta conversa, que tenho a certeza será muitíssimo interessante. Para além do Agostinho Santos, temos aqui outras duas pessoas que de facto dispensam qualquer apresentação, o Álvaro Domingos e o Walter Gomes, que são absolutamente extraordinários, os três que aqui estão, por isso muito obrigada por cá estarem e por nos irem presentear com esta conversa. Tenho certeza que iremos todos gostar muito. Obrigada. E queria agradecer também à Diana Castro, que é responsável pela Livraria de Serralves e pela loja, e é ela que é responsável por toda esta atividade. Muito obrigada, Diana. Boa tarde a todos. Eu vou tirar isto, estou à distância, acho que posso, se vocês falarem muito virados para aqui, eu distancio-me, fujo. Mas se sentirem seguros eu falarei assim. Boa tarde a todos, é uma alegria estar em Serralves para a apresentação deste livro de artista do Agostinho. Ultimamente tem sido uma alegria desde que saia do meu bairro, já é uma conquista e por isso é uma maravilha que possamos ainda fazer alguma coisa em Serralves e que vocês estejam aqui. Aqui há uns tempos, na apresentação de um livro num dia de profunda intempérie, ocorreu-me que as pessoas que tiveram a coragem de comparecer e que puseram a cultura acima do medo da tempestade haveriam de ser eleitas para alguma coisa. E hoje tenho outra vez essa sensação, porque para além da situação desafiante da pandemia, o dia está tão feio que vocês que saíram de casa para estar a assistir ao lançamento de um livro, de uma obra, vocês deviam de ser imediatamente convocados para alguma coisa, como por exemplo, eis o novo governo, não é? Estas pessoas é que deviam de ser o governo. Quem teve por natureza o ensejo assim de sair de casa para uma coisa destas, tem de ser gente de juízo, gente de brava, de coragem, e por isso eu acreditaria num país dirigido por vocês. Dito isto, eu vou fazer algumas perguntas, vou fazer assim uma espécie de moderação de duas figuras difíceis de moderar, mas diria o seguinte: aqui há uns tempos o Agostinho falou-me na ideia de fazer esta edição. Nós encontramos-nos, ele tinha vários moleskines, vários cadernos desenhados de uma ponta à outra desta série, com desenhos deste tipo, e fizemos uma certa escolha, inclusive seriamos as coisas, tentamos intuir como seria estabelecer uma leitura, ainda que não existam palavras, mas como se poderiam ler as imagens numa certa sequência. Que sequência seria essa? O que poderia ser interessante? Deu uma sensação de estarmos, ainda que a técnica seja o grafite, ainda que a técnica possa ser outra técnica que não a que ele tem usado mais ultimamente, pareceu-me que o Agostinho regressa a uma das suas obsessões,
que é a de a pesquisar a figura a partir do seu ponto de vista, do inesperado, do seu ponto de vista de uma certa monstruosidade, de uma visão absolutamente despadronizada daquilo que são as pessoas, daquilo que é ser-se gente. E eu tive a sensação, estávamos a conversar sobre isso, e tive a sensação de que há de facto no Agostinho um fascínio pelo estranho. O estranho no sentido de aquele que é outro, e por isso que não lhe corresponde por inteiro, mas que ao mesmo tempo que nós podemos vê-lo como monstruoso, também nos fascina por nos diferir. E acabamos por chegar, por exemplo, a este título, Os Estranhos, que são no fundo um território de oportunidade. E eu acho que a obra do Agostinho passa muito também por isto. A gente, há uns tempos, comentava com uns amigos muito jovens que tinham umas visões sobre a família, sobre as pessoas que deviam defender, e eu dizia-lhes que, de alguma forma, é preciso termos a lucidez de pensar que a família começa no estranho, começa no outro, que nós, à partida, não conhecemos. Por isso, começa verdadeiramente no desconhecido, e é nessa massa das pessoas das quais, normalmente, não sabemos nada, que vamos eleger, que eventualmente conseguimos eleger com quem formaremos família, com quem passaremos o resto da vida. E, por isso, a gênese de tudo isto está no desconhecido e está na conquista exatamente do desconhecido, por isso naquilo que podemos temer, mas também naquilo que nos fascina. E o Agostinho tem esta mistura, ao mesmo tempo que as suas figuras nos podem causar uma perplexa assombração, também nos atraem porque suscitam-nos um mistério, e eu acho que é onde, sinto muito isso, que é onde nós não podemos dominar, onde se despadronizam as coisas, que nós encontramos a necessidade, que nós encontramos o mistério e encontramos a necessidade de descodificação, encontramos a necessidade de verdadeiramente nos relacionar. Se não houvesse essa questão colocada pela arte ou por qualquer coisa, eventualmente não nos abeiramos. Parece que a obra ficaria explicada por si mesma e por isso não teria força, talvez não fosse nem possível que se tornasse arte, porque não teria força suficiente para nós nos abeirarmos dela. Dito isto, que não era nada do que eu queria dizer, eu só ia dizer que tínhamos visto uns cadernos e escolhemos umas imagens. Dito isto, eu passaria a palavra ao professor Álvaro Domingos, um amigo que eu admiro, seu professor, um amigo que eu admiro muitíssimo e que nos dirá o que lhe aprouver. Pensei que ias fazer umas perguntas. Farei depois. Nós combinamos que o Álvaro, como é professor, o Álvaro sabe falar 50 minutos ininterruptos de coisas profundamente inteligentes e ao fim desses 50 minutos eu faria uma pergunta ou outra. Pois eu é que tenho estudos e ele não tem. Então queria também cumprimentar todos que estão aqui. Tivemos que atravessar, não é, estes engarrafamentos e tempestades e frio, mas estamos muito bem. Mais uma obra do Agostinho. E que é que eu posso dizer? Eu estive a tomar umas notas sobre a sensação que isto me causou desde logo, não é? E o facto de se chamar Estranhos. E a primeira coisa que me vem à cabeça é a sensação que o estranho provoca, que é o estranhamento, não é? E a ideia, e as muitas ideias desenvolvidas acerca do estranhamento, que acaba por ser sempre, de alguma forma, um estímulo que intensifica, não é, a percepção estética, mas que me parece que não tem sempre o mesmo efeito, como o Walter já disse. Eu tinha aqui uma lista de coisas que vai do inquietante, do surpreendente,
do ameaçador, às vezes quase do repúdio, mas também da curiosidade, do distanciamento, do misterioso, da sedução, como já aconteceu com o orientalismo e com o exotismo. Portanto, o estranhamento é como aqueles antibióticos de largo espectro, não é? Mas tem esta qualidade de nos tirar do nosso conforto, de nos distanciar do modo comum de ver as coisas. Aliás, um conhecido crítico russo, Klofsky, dizia a propósito do estranhamento que com o estranhamento não se trata de reconhecer uma coisa que de alguma forma já nos é familiar ou sobre a qual já temos alguns códigos de percepção e de conhecimento, mas sim aumentar a dificuldade, a duração ou até, quem sabe, a intensidade da percepção e, portanto, provocar esse momento de suspensão que nos leva provavelmente a interrogar mais sobre o que é que significa aquilo. Ou o Lukács, que dizia que o estranhamento é a não conformidade, é aquilo que nos pode sobressaltar para algum risco de alienação do sujeito dentro do sistema. E, portanto, o estranhamento é aquele abanão. E, portanto, eu creio que por todas estas razões que devemos sempre falar com estranhos, não aceitar aquela recomendação que se dá muito aos filhos, não é? Não, vais lá fora, não fales com estranhos. Sim, fala. Porque com muita probabilidade vai-te sair uma coisa destas, não é? Um destes efeitos que eu falei, e se calhar vais ver a vida de outra maneira. Tem também que ver com o estrangeiro, a ideia do outro, não é? O outro que há em nós, ou mesmo que ele existe em nós, que nós desconhecemos, ou até receamos. Nós vivemos uma altura que dentro da própria Europa há uma incomodidade com o outro que é sem abrigo, com o outro que é refugiado, com o outro que não segue o establishment e que ameaça uma ideia de bem-estar. E, portanto, é esse tema que politicamente precisa de ser questionado. Que lugar é que damos ao outro? Porque estamos perigosamente numa sociedade cuja tendência para a individuação e para os pequenos mundos e para o umbigo é maior do que, enfim, o grande universo em que habitamos. Essa alteridade, dizem os mais entendidos que eu, que provocou em dois campos de conhecimento coisas semelhantes, por exemplo, na antropologia, a descoberta da alteridade do outro chamado primitivo, por exemplo. Não se usará hoje essa designação, ou o outro selvagem, é, no fim de contas, a descoberta de outras racionalidades que o dito civilizado desconhecia. O Lévi-Strauss, numa das suas obras, não sei se é no Pensamento Selvagem, que ele conta uma história acerca do que é que significa este choque de nós termos que reconhecer outras racionalidades e não chamar irracionalidades a outras racionalidades. Uma história de uns índios que, a partir do momento, na Amazónia, numa tribo, que a partir do momento em que começou a ver passar aviões lá no ar, pensava que estranho que era aquilo, não é? E assim o elemento mais próximo para entender aquilo era que seriam pássaros. Mas seriam pássaros muito diferentes, feitos de outra materialidade, num primeiro tempo identificados com o sobrenatural, aliás, que é um dos estranhos que muitas vezes nos entra pela cabeça dentro, e em determinada altura resolveram que aquele assunto que tinha que ser resolvido, porque passavam cada vez mais. E então organizaram-se e com toda a racionalidade que tinham à mão,
imaginaram uma expedição em que aqueles considerados mais aptos iam seguir a rota do pássaro estranho e ver como é que era. Se podia caçar, se era um ser sobrenatural, para onde é que ia, de onde é que vinha, etc. E lá foram. E demoraram o tempo que tiveram que demorar. E quando voltaram, disseram que tinham chegado a algumas conclusões. Que eram artefactos fabricados pelo homem branco. Portanto, havia dimensões daquele fenómeno que eles desconheciam, mas que associavam a outros muitos estranhamentos trazidos por gente que eles não conheciam, mas que eram fáceis de domesticar. Que havia umas pistas enormes, sem árvores, sem nada, com luzes alinhadas, e aqueles pássaros estranhos, quando se aproximavam desses lugares, lentamente e suavemente desciam. E, portanto, o resultado disto foi terem desmatado uns quilómetros em linha, na selva, e acendido umas fogueiras de um lado e do outro da pista, e sentaram-se à espera que os pássaros descessem. E o antropólogo perguntava o que é que era estranho neste raciocínio. Porque aparentemente estava tudo correto, quer dizer, todos nós temos o conhecimento que temos e todos nós temos à nossa disposição chaves para entender o mundo, para percebermos o que é que as coisas são. E, portanto, muito racionalmente, eles juntaram essas peças todas e tomaram essa decisão. Essas outras racionalidades perturbaram essas cabeças mais científicas, mais racionais, eu diria, até hoje. Até hoje nós não temos, tirando áreas muito específicas do conhecimento na área das ciências duras, ainda não percebemos muito bem o que é a racionalidade e, portanto, passamos a vida a pôr adjetivos à frente da dita palavra para ver se... Bem, para constatar que há muitas racionalidades e muitas dimensões do racional a que nós, por desconhecimento ou por etnocentrismo, dizemos que são coisas estranhas. E, afinal, não são. E a outra área científica, se calhar ainda há mais, é a psicanálise e a sua descoberta do inconsciente, que no fim de contas vem a perturbar também a ideia ou a unidade do sujeito racional. E então, estas coisas do estranhamento e da alteridade habitam na obra do Agostinho. Ele anda-nos a inquietar com aquelas formas, com aquelas ambiências, com aqueles seres, que alguns simplesmente nos surpreendem e nós não sabemos muito bem por que parte é que lhe havemos de pegar, e outros, pelo contrário, nos ameaçam, porque nos confrontam com determinadas dimensões que podem não ser muito cómodas, não é? E eu creio que é isso que a arte genericamente faz, que é dar a ver dimensões que não costumam aparecer no cotidiano, não costumam aparecer nos gestos comuns, e é isso que nos enriquece. Diria, tu deves ter uma pergunta, diria também que há muitas espécies de estranhos e de estranhamentos. Eu falei no selvagem, falei no sobrenatural, podia falar no extraterrestre, que tem imenso sucesso. É um dos estranhos que o cinema mais aprecia, por exemplo. Um certo estilo de cinema, obviamente. Mas também o monstro e a monstruosidade, mas também o ciborgue, por exemplo. Uma das coisas que todos nós devíamos ir acompanhando eram as questões da bioética, por exemplo, e o estranhamento que provocam as manipulações da engenharia genética e os seres que são produzidos.
muitas vezes chamados de monstros, e a gente olha para eles e parecem criaturas adoráveis, ratos fluorescentes, por exemplo. E muitos se perguntam se os biólogos não estão a fazer de Deus, ou se os biólogos não estão a perturbar a ordem natural das coisas, ou se o Frankenstein regressou. E, portanto, o tema está presente sempre, não é? Por uma razão ou por outra, está presente sempre, mesmo que, e é quase paradoxal isto, mesmo quando ele aparece num contexto que são as ciências, que existe exatamente para explicar as coisas estranhas e retirar-lhe aqueles encantamentos e reduzir aquilo a física ou química ou moléculas ou o que quer que seja, mas que depois vai saber, não é? E traz de volta estes fantasmas que nos habitam e que, portanto, fazem parte de nós, como tu dizes muito bem aqui na introdução. O ciborgue é outra mistura, não é? É outra mistura que não trabalha só com a biologia, trabalha também com as nanotecnologias, com os materiais, com a eletrónica. E se for um eletrodoméstico a gente não se chateia muito, mas se for uma conversa sobre qual será o papel dos robôs, por exemplo, ou o que é que significa a internet das coisas, isso pode nos baralhar bastante. E finalmente o estranhamento de que mais se fala, que é o estrangeiro, não é? E que é esta intolerância crescente que se vai sentindo relativamente ao estrangeiro, o estrangeiro no sentido que é aquele que não comunga do nosso pequeno mundo, daquele que é posto à parte, daquele que é rebelde aos vínculos e à ideia da partilha da vida em conjunto. Mas o estrangeiro, quando nos aparece, é também um bocado a consciência da nossa diferença, não é? E o reconhecermos que essa diferença existe não tem que ser uma ameaça, devia ser uma riqueza, não é? Um dos pais fundadores da sociologia, a propósito da cultura urbana, dizia que ela exatamente se distinguia pela forma como acolhia o estrangeiro. Contrariamente à comunidade, não é? Porque a comunidade tem que marcar toda a gente tem que dizer de onde é que vem, toda a gente tem que ser absolutamente transparente, toda a gente tem que alinhar pelos mesmos princípios da ética, da moral, do que for, e se não alinhar, a comunidade não tolera, expulsa, ou então domestica. Enquanto que aquilo que nós entendemos, seja lá o que isso for, por urbanidade, por cosmopolitismo, vive de relações menos profundas, mas muito mais soltas, não é? Com graus de liberdade muito maiores e com respeito por essa diferença, desde que essa diferença nos respeite também. E este é um desafio para este mundo que se diz que é global e que devia ter dispositivos para entender melhor a diferença que existe dentro dessa globalidade. Acho que já me estou a perder, não é? Ainda não cheguei aos 50 minutos. Pois, mas não era isso que estava combinado, era que havia perguntas e que idas ao quadro, etc. E que não era só estar aqui a falar. E, portanto, o meu objetivo era exatamente abrir estes mundos possíveis para meter lá o Agostinho. Não é? Porque não há um caminho único, e é bom que não haja, para nos acercarmos da obra e para os modos como a obra nos toca, e portanto eu fiz o que devia fazer, um menu suficientemente
variado para poder aqui entrar agora toda a discussão, as perguntas, essas coisas. Eles é que estão em curso para aprenderem a ser do governo, por isso quem tem de ir ao quadro são eles, não sou eu. Desde que eu esteja safo disso, acho muito bem. Agostinho, queres começar por dizer alguma coisa? Sim. Eu sobre este livro, acho que já foi dito, acho que vocês já disseram muitas coisas. Acho que já disseram muitas coisas. Eu queria começar por agradecer a presença de todos. De facto, num dia como este e numa época como esta, vocês são os heróis. Virem aqui um evento desta natureza, que aparentemente até nem seria muito interessante por minha causa, mas de facto é estimulante ver que está aqui um número significativo de pessoas. E dizer-lhes que estou muito contente pelo número de pessoas e pelas pessoas que estão. Todas as pessoas aqui são minhas amigas, ou algumas, outras nem tanto, mas são aqui amigos que eu já não vi há uns tempos, e estão amigos de um grupo que se chama GIA, que é o Grupo de Inquietação Artística, de que eu integro, e o Walter também, e o Filipe, e a Nazaré, e o Rui da Graça, que é o único que não está cá, e o Frei Anchini e o Humberto. Estão cá, e também devia dizer que eu divido um bocado este livro e as minhas inquietações com eles, porque eles estão diariamente comigo, de uma maneira geral, e também me ajudam a continuar a estar inquieto. Isso é bom. Depois queria agradecer a presença da Hilda e da vereadora da Cultura, da Cultura do município de Vila Nova de Gaia, de onde eu sou natural, e um acérrimo defensor. Para mim, o município de Vila Nova de Gaia é o melhor município do país e arredores, mas, tirando isso, dizer que estou muito satisfeito também. Como? Está bem, eu ia chegar lá. E dizer que estou aqui também em Serralves, que para mim é um sítio muito especial. Para mim é o Mercedes, ou até melhor do que isso, é arte. Eu acho que é o cúmulo, cá no Norte é, sem dúvida. Do país também é. E, portanto, eu acho que, para mim, eu estou muito satisfeito desta apresentação ser feita aqui. Isso eu devo à Ana Pinho, que, de facto, quando nós conversamos sobre isso, disse logo que sim, e pôs-me à disposição todos os meios, e a sua equipa, que é fantástica, a Diana, a Carlos, a Ana Veloso, e que, de facto, ajudaram para que este momento tenha alguma dignidade. De facto, estou muito satisfeito por estar aqui em Serralves. Para mim é, de facto, como eu disse há pouco, neste momento, e até atendendo à situação que estamos a viver, Serralves continua a fazer as coisas. Ainda ontem houve uma abertura de uma exposição, onde eu também vim. Sei que no sábado também há outra visita guiada, uma visita guiada. Portanto, continuam ativamente, porque eu acho que é assim mesmo. Nós não podemos estar... Claro que temos que ter as devidas precauções, mas a pandemia não nos pode encolher. Nós temos que continuar, e sobretudo as pessoas que fazem alguma coisinha pela arte, temos que tentar dar a volta e inverter a situação. E este livro é um bocado isso. Este livro foi feito num período agosto e setembro. Eu comecei isso, estava de férias no Algarve, e este livrinho acompanhou-me. Era um livrinho que me acompanhou, e porque eu sou um doente, preciso de desenhar.
Sou um doente, assumo. Eu preciso de desenhar. Quando não desenho, sou um tipo muito chato. É ele a que eu digo. E por isso é que eu tenho que andar sempre com um livrinho para estar um bocado... Quando me começa a dar as coisas, eu tenho que desenhar. E também a situação que vivemos, isso que os telejornais, as notícias do Covid, que ainda continuam, claro que me inquieta, claro que me põe à roda, e isto é uma tentativa de eu sossegar e sossegar-me. E isto vem na sequência das obras que eu tenho feito nos últimos tempos, da exposição que decorre em Matosinhos, do livro que eu apresentei em julho, no dia dos meus anos. Vem um bocado na sequência disso tudo. Isto, no fundo, são resultados de inquietações, de saber onde é que isto vai dar. Tentar saber e tentar descobrir o rosto disto tudo, o rosto do vírus. E eu agora não me preocupei muito em identificar o rosto, mas sim uma espécie de objetos, de mistos de pessoas, de animais, no fundo, que nos assustam. E eu estava assustado, estou. Agora, acho que a melhor forma de nós tentarmos dar a volta é desenhá-lo. E que eu, neste momento, estou a tentar desenhar e pintar. Também é a única coisinha que me dá gozo, agora já com a idade que eu tenho. Há outras, naturalmente. Há outras. Mas... Eu estava a achar estranho. Não tem nada a ver com isso. Sim, também. Mas há outras, naturalmente, mas o pintar e desenhar é, de facto, uma coisa que eu preciso. E eu tenho necessidade de o fazer. Por isso é que vocês, às vezes, são convidados a vir a estas coisas, as exposições, a livros. Eu reconheço que alguns amigos e alguns dizem outra exposição, outro livro. Eu não sei o que é, no Facebook estão constantemente a dizer, tu não paras, tu não sei o que é. O Álvaro, por exemplo, é o deles. Mas de facto é a minha linguagem, é a minha forma de estar. Depois dizer-lhes que este livro e a apresentação do livro, isto também este livro também tem muitos afetos. A começar pelo Walter, que de facto, ele disse que ajudamos, não foi ele que escolheu os desenhos, que se fez a seleção, escolheu a ordem dos desenhos, e depois escreveu também um pequeno textinho. O Álvaro está aqui a apresentar, o Humberto também é da equipa e também naturalmente é o responsável pelo design disto, porque de facto a vida vai-se construindo com amizades, com amigos, e eu sou um bocado disso. Às vezes desiludo-me com alguns amigos, mas a maior parte das vezes os meus amigos continuam a ser meus amigos. E eu mesmo correndo o risco, e tenho consciência disso, que às vezes posso me repetir, quer na linguagem, quer na forma como o trabalho é apresentado, quer nas pessoas que escrevem sobre o meu trabalho, naturalmente, eu tenho consciência, se calhar às vezes são sempre os mesmos, mas costuma-se dizer que a equipa que ganha não se mexe. E eu ainda sou assim, ainda sou desses, não sei se estou a fazer bem ou se estou a fazer mal. Falta aqui uma pessoa que não pôde vir, que é o Albuquerque Mendes. Ainda ontem falávamos ao telefone, ele disse que ia ver se ia tentar vir, mas acho que já não vem a esta hora. Mas, de facto, esta coisa da arte também se vai construindo com afectos. E eu fico muito contente porque, de facto, tenho na arte, tenho amigos, bons amigos, e tenho também um núcleo de pessoas que me acompanham ao longo dos tempos. Por isso, eu gosto tanto deles e gosto tanto de estar com eles, porque até insisto que eles comecem a desenhar e a pintar, como é o caso
do Alba e do Walter, que agora já não precisa, não é? Já não precisa de incentivo, agora é ele até incentivar. Mas, pronto, essencialmente é isso. Não sei se há mais questões. Sim, eu ia-te fazer algumas perguntas. E depois, se calhar, até posso abrir para que os alunos candidatos ao governo, a cursar para o governo, possam aprender o que precisam aprender contigo. Uma das coisas que eu gostaria que falasses tem que ver com isto. Embora tu estejas à procura de uma figura que é sempre muito deturpada ou muito inesperada, livre, ela nunca se presentifica de uma forma óbvia. Eu não diria que o teu trabalho tem que ver exatamente com o grotesco, porque as tuas figuras conservam uma candura e às vezes até um lado humorizado que é muito inusitado, porque as mais das vezes na arte contemporânea, quando se busca, por exemplo, quando se lida com essas forças tremendas, como a questão do vírus, a questão do monstro, até os títulos, os vocábulos que tu usas para aludir à tua obra, as mais das vezes o que encontramos na arte contemporânea é de facto a exposição do grotesco, do assustador, daquilo que é verdadeiramente terrível e às vezes até insuportável. O que eu vejo no teu trabalho tem uma candura, como se houvesse um susto cândido, que talvez seja típico da criança, alguma coisa que o artista ou que o indivíduo perde na adultez. Como é que tu vês isso? Tu vês isso faz algum sentido para ti ou é só uma mania minha? Não sei bem, quer dizer, acho que é mania tua, mas também tem alguma razão de ser, essa mania, tem lógica. Eu agora, que já pinto há uns anos, já desenho há uns anos, não tenho muita preocupação de estudar aquilo que vou desenhar. Aliás, um dos meus maiores gozos que me dá é começar a desenhar, estar em frente a uma tela e não saber aquilo que vou desenhar. Tenho um tema, naturalmente, sei o tema que estou a tentar abordar, mas naturalmente que não faço como antigamente fazia, esboços e tal, não. E, portanto, é espontâneo e é uma tentativa, que eu ando já há uns anos nisso, mas ainda não consegui, que é tentar desenhar com a mesma rapidez que tenho a ideia, que penso. Isso é muito difícil. Mas é isso que eu quero, é ter uma ideia e passá-la imediatamente. Isso é uma coisa é um exercício que eu ando há anos a fazer. Já consigo com mais rapidez, mas ainda não é o que eu quero. Também quero manter o meu desenho inicial, alguma ingenuidade talvez. Eu dizia isso, há uma espécie de atitude inaugural, como se tu regressasses a um tempo em que não dominavas, em que não dominas completamente as coisas. Eu vejo-te muito a dizer, a referir coisas como, por exemplo, antigamente eu perdia aqui tempo com isto, dava-me ao trabalho isto, e agora não quero saber disso, não me interessa isso, não me interessa essa espécie de avidez pela perfeição, porque eventualmente ou estás desiludido ou deixaste de acreditar na perfeição. Não é isso, eu acho que não há necessidade. A perfeição é uma coisa que pode ser retratada. Uma pessoa com um telemóvel, com uma máquina fotográfica, consegue transmitir a realidade. Uhum. E eu não, quer dizer, eu não tenho nada contra as pessoas, tenho alguns amigos que fazem isso, que são pintores realistas, mas a mim já não, sinceramente, já foi há uns anos. Uhum. Agora, o que me interessa sobretudo é que aquilo que eu faço seja espontâneo e esteja de acordo com a ideia que eu quero transmitir às pessoas. A mim interessa-me
sobretudo, passar um desenho com mensagem, que faça refletir do que o bem feitinho. Eu também estou a dizer isso, eu se calhar agora já nem sei fazer o bem feitinho. Também não me estou aqui a armar. Mas desinteressaste-te disso profundamente. Desinteressei-me porque acho que não é o essencial. O essencial é apanhar, captar o fundo da questão, o fundo do tema. Não tenho nada, repito, não tenho nada contra as pessoas que ainda se interessam pela beleza exterior, mas a mim o que me interessa é desenhar e pintar a ideia. Tem muito mais que ver com fazer aparecer algo do que com reproduzir algo. Sim, isso sim. E, portanto, e com alguma ingenuidade. Eu gosto gosto de o fazer sem as regras, sem respeitar as regras do desenho. E isso é uma coisa que eu tento. E agora acho que o faço com mais... Porque já são uns anos nisto, já faço com maior facilidade do que fazia há uns anos. E, sobretudo, já não tenho o receio de o fazer, que eu antes tinha, e tinha mesmo receio que as pessoas diziam, este fulano não sabe fazer isto, e era uma coisa que me incomodava. Agora já não me incomoda. Uma das coisas que eu reparo e que traz alguma surpresa na escolha ou nos desenhos que estão neste caderno, neste livro de artista, tem que ver com o facto, eu tenho sempre a sensação de que se tu demorares diante de um gesto, diante de um traço, se demorares ali o tempo suficiente, vão aparecer uns olhos, ou seja, mais tarde ou mais cedo aparece uma figura, alguém. O sentido do teu trabalho tem muito que ver com essa ansiedade pela presentificação de alguém, do outro, não é? Neste caderno o que acontece estranhamente, tu tens formas que são só isso, ou seja, que não se consumam em figuras definidas. É verdade. De onde é que isto vem? Eu tentei um bocado estilizar os meus desenhos. Tentei simplificá-los. Não me preocupar com os olhos, não me preocupar com... Se bem que há olhos, não é? Sim, mas isso há significa caras, há rostos. que onde podemos intuir, por exemplo, um pedaço de uma natureza morta, uma planta, um pouco de um galho ou de uma folha, na verdade o que estamos a ver era alguém que não chegou a entender-se ou não chegou a assumir-se. Mas também estes desenhos também são eu próprio, e aliás já conversamos sobre isso, eu próprio fiquei surpreendido com alguns desenhos que estão aqui e no original, porque eu acho que foi atendendo à situação que estávamos e que continuamos a estar. Para mim tudo isto é estranho. Eu nesta situação vivi alguns episódios que nunca tinha vivido e presenciei cenas que nunca tinha passado, não é? Este isolamento das pessoas, e isso, estou a refletir agora, ainda não tinha pensado nisso, mas isso se calhar fez com que eu saísse um bocadinho do meu desenho habitual, da minha pintura habitual, e andasse a esgadanhar e à procura de outras formas. E eu acho que estas formas não são comuns, de facto. Por isso é que este livro tem o nome que tem. Não é? Porque não é comum. E eu fiquei surpreendido também, confesso, fiquei surpreendido. Eu quis fazer uma espécie de síntese dos meus dos monstros que habitualmente tenho feito, mas de uma forma simples, sem estar a entrar em pormenores, porque já me chega às vezes ter as conversas que eu às vezes tenho com o Walter Ugumem e com a Hilda, em que quase me obrigam que me incentivam a trabalhar mais o desenho. Eu até digo outras coisas, como tu sabes. Portanto, eu quero fazer o mais simples possível, porque acho que a simplicidade também na arte e no desenho é a melhor coisa que se pode fazer. E aí é que está a árdua tarefa, é simplificar as coisas.
e que às vezes e que não é fácil. Eu não consigo ser. Há bocado o senhor professor dizia sobre os biólogos e a bioética que os biólogos estavam talvez a fazer as vezes de Deus, não é? Tomar o papel de Deus. Tu achas que em algum momento a arte nos dá gozo porque temos essa condição abusiva de nos colocarmos no lugar de Deus e dispormos da criação? Bem, eu nunca tive essa ideia. Eu nunca tive... Não tens essa sensação de que dentro do teu ateliê, diante da tela branca, és um Deus? Não, nunca tive essa sensação de ser um Deus. Nem quero ser, nem... Sou Santos de nome. Tu és muito humilde, Agostinho. Sou Santos de nome, mas nunca tive essa... Não, Deus não. O que eu tento e tenho nos últimos anos tenho feito isso e tenho até o grupo que temos, o grupo de inquietação artística também tem abordado, é abordar temas relacionados com a intervenção social. Que eu estou a tentar é que a arte tenha, quer dizer, que aquilo que eu faço e que aquilo que as pessoas que me rodeiam fazem, é que tenha também intervenção, que tenha alguma mensagem e que tente denunciar algumas coisas que vai mal pelo mundo. Agora, não me quero pôr de maneira nenhuma na função de Deus, ou no papel de Deus. Não. Agora, o que eu queria era que a arte contribuísse, ou o meu desenho, os meus desenhinhos e as minhas pinturinhas, contribuíssem para alertar algumas consciências e para que a arte tivesse cada vez mais um papel fundamental na denúncia de determinadas coisas, das coisas que vai mal pelo mundo, do que vai mal pelo mundo. Mas na pele de um simples desenhador ou pintor, nunca como Deus. Nunca tive essa. Uma das coisas que está muito mal pelo mundo é tu colocares o microfone para a frente. Pois é. Desculpa. É uma das coisas que vai mal. Eu não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ao Agostinho. Da mesma maneira que ele fala sem microfone, vocês podem falar sem microfone também. Julgo que se ouve bem. Ou ao seu professor. Pois, acho que é melhor. Ao seu professor e ao senhor escritor. Como? Então, Ninguém quer ser governo. Fala a voz da experiência, professora. Pois falo. Logo uma das ministras das quais eu tenho saudades, são tão poucos os que eu fico com saudades. Sr. professor, quer chamar alguém ao quadro? Não começaram as avaliações. Bem, não sei. Agostinho, queres dizer alguma coisa para fechar? Podemos deixar as pessoas ir para a tempestade? Sim, já. Sim, doutora Ana Pinho. Vem aí uma senhora. Queria só agradecer mais uma vez a presença dos três e as intervenções muitíssimo interessantes que aqui tivemos e agradecer ao Agostinho por ter escolhido Serralves para fazer a apresentação deste livro e de facto continuo inquieto e com essa dinâmica toda e a fazer muita coisa porque é isso que é preciso, por isso não é negativo, é muito positivo. E por isso, muito obrigada por ser assim. Obrigado. Não queres dizer mais nada. Muito obrigado. Muito obrigado a todos. O Agostinho diz que está muito feliz e agradece a todos. E que se comprarem o livro, ele assina, dedica e até é capaz de fazer um desenho. Com olhos ou sem olhos. Muito obrigado. Boa tarde.